Fala, galera de Cristo, tudo bem? Olha só, vamos começar hoje então o nosso estudo sobre por que ler a Bíblia. Por que, Lu, que a gente tem que ler essa Bíblia? Por quê? Eu botei aqui, porque eu vou pesquisando e já achei 6 itens. Mas eu dividi, vou fazer 3 hoje e 3 amanhã. E aí vamos dando continuidade aos nossos vídeos, combinado? Então tá, primeira coisa que eu quero te falar. Você sabia que a Bíblia contém promessas? Tcharará. Promessas é algo que alguém prometeu pra gente, pra mim e pra você. Então tem um monte de promessa, de presente que tá escrito na palavra, na Bíblia. Eu pesquisei, tem aproximadamente entre 8.000 e 8.800 promessas. Caraca, é muita promessa. Tem noção de 8.000 promessas pra você? Por que essa diferença de 8.000 a 8.800? Porque geralmente depende também do jeito de falar. Às vezes a pessoa acha que é uma promessa, mas não é. Mas vamos pôr 8.000, não tá pouco não. Tá um tanto top. Essas promessas são divididas em categorias. Por exemplo, a Bíblia fala de diferentes tipos de áreas. Sabia que a Bíblia fala sobre casamento, sobre finanças, sobre sexo, sobre demônios, sobre anjo, sobre céu, sobre inferno. Tudo está escrito na Bíblia. Então, por isso que tem tanta promessa em relação a tantas questões. Fala como salvação, fala sobre auxílio temporal de coisas que você está precisando naquele momento. Fala sobre força, fala sobre orações respondidas e as não respondidas, e por aí vai. Quer ver uma principal promessa? Qual é a principal promessa da palavra? O envio de Jesus. A Bíblia começa lá em Gênesis, falando que Deus criou o mundo, que era tudo de uma forma vazia, escuro, e aí ele foi fazendo as coisas. Aí ele construiu o jardim do Éden. Olha quanta coisa eu tô te falando. Você já leu tudo isso? Pra que você tem que ler? Pra você aprender, pra você saber, pra você ensinar os seus filhos. Eles vão saber sobre Deus por quem? Pela escola? Não, pelo papai e mamãe. Aí veio, botou lá a árvore do bem e do mal, do conhecimento, botou Adão. Aí ele viu que Adão estava só, e ele falou, não é bom que Adão esteja só, vou fazer ele uma ajudadora. Aí ele construiu a mulher, linda, formosa. A mulher é o quê? Auxiliadora, ajudadora, companheira. Ela não é para estar à frente do homem, ela é para estar na retaguarda, mas lateralmente. Tanto que ela é tirada da costela, não de trás, nem da frente, do lado, para estar acompanhando, caminhando junto. Isso tudo tá na Bíblia, por isso você tem que ler. Aqui não tem como eu te passar tudo, mas eu vou te dar algumas questões importantes pra gente ler. A fidelidade da Bíblia afirma que as promessas de Deus, elas se cumprem. Sabia que tudo que está escrito aqui ou já se cumpriu ou vai se cumprir? Por exemplo, a Bíblia fala do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Eu falei um pouco de Gênesis. A Bíblia fala do Apocalipse. O que acontece no Apocalipse? Jesus vai voltar. Ah, tá, eu estava falando antes que Jesus... Por que Jesus veio? Porque Deus fez a mulher ajudadora, aí ele põe lá o fruto do bem e do mal, a Eva vai lá, enganada pela serpente, e come a serpente. Come o fruto. Perdão. Come o fruto. Aí quando eles pecam, sabia que eu aprendi isso esses dias? Olha uma chave que eu vou te dar. Quando o homem peca, ele não morre, comeu e morreu. Não é assim, igual eu já te falei aqui no vídeo. Pecou, morreu. Não é assim. Você morre espiritualmente. Deus fala, tira eles daqui, falou para os anjos, tira eles daqui do Éden, do jardim top. Imagina um jardim top, só frutinha, filezinho, o homem nem precisava trabalhar, ficava lá, ó, curtindo os passarinhos. O jumento vai lá e peca, Eva, ai meu Deus, aí por causa disso a gente tem que trabalhar. Você sabia que quando eles pecam, eles não morrem, não morreu.
morreu espiritualmente. Deus manda tirar eles lá do jardim. Não ia ficar mais comendo do bom e do melhor. Bota pra fora. Agora vocês vão ter que trabalhar pra comer. Agora vai ter as consequências do erro que vocês decidiram. É o que acontece hoje com a gente. Quando a gente decide pecar, você sabe que aquilo está errado, você vai lá e faz, você morre espiritualmente. Deus fala, opa, não tenho mais amizade com você. Você quis o pecado, então vai pra lá. E eu vou ficar por aqui. Aí você vai, se ferra. Aí quando a gente se arrepende, fala, Senhor, eu realmente não consigo, eu preciso da sua ajuda. Quando a gente confessa, o Senhor comunica o Senhor Salvador e clama ao Senhor a vida dele na nossa, aí a gente é religado com o Espírito. Mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. E aí, é isso que acontece. Vamos lá, porque o tempo vai passando, senão eu fico falando muito. Tá. São as coisas que eu já falei. Fidelidade é a Bíblia certo que vai se cumprir. Como Jesus vai voltar, está escrito no Apocalipse. Tem gente que fala, sei lá, tá quantos anos eu tô escutando que Jesus vai voltar. Minha avó falava isso, minha avó morreu e Jesus não voltou. Caraca, se ele prometeu, ele vai cumprir. A Bíblia diz, tem um versículo em Números, que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Vou te dar 3 coisas que é fato. Por que a gente tem que ler a Bíblia? Primeiro, para a gente conhecer ele. Como que você conhece uma pessoa? Se você não está convivendo com ela pessoalmente, você tem que ler sobre ela. Por exemplo, se você conviver muito tempo comigo, você vai ver a cor que eu gosto, você vai conhecer a fruta que eu gosto. Então, para me conhecer, você tem que conviver comigo. Para conhecer o Senhor, você tem que conviver com as Escrituras. Então você tem que ler. Segunda coisa, porque pra gente saber o que ele quer da gente. Como que você sabe o que Deus tem pra você se você não lê o que ele tá escrito aqui? Terceira coisa, pra ver tudo aquilo que ele nos prometeu. Tem 8.000 promessas. Você sabe quantas? Lu, eu sei uma que ele vai voltar. Aí já é uma promessa. Eu sei uma que ele veio e outra que ele vai voltar. Pronto, 2 promessas você sabe. Falta as 7.998. Brincadeira. Mas você só vai saber se você ler. Você sabia? Um exemplo muito certo que eu gosto de dar sobre as promessas. Imagina que você tem um tio que mora lá na Tonga da Mironga e esse tio morreu e ele te deixou um testamento. Caraca, tô rica. Como que você vai saber o que ele deixou? Você tem que ler o testamento. Fulana, tá escrito aqui que ele deixou pra você um pinico velho e um monte de pratinha, de moedinha que nem vale mais. Brincadeira. Hoje eu tô engraçadinha, né? Ele te deixou uma fazenda no valor de 3 milhões de dólares. Caraca, isso você tá rica. Tá entendendo? Você tem que ler. Como você vai saber o que o seu tio deixou pra você? Como você vai saber o que o seu pai deixou pra você se você não ler as Escrituras? Então, 3 coisas que a gente tem que ler. E aí eu anotei 3 versículos, só hoje vão ler 3. E aí vamos amanhã mais outra etapa, certo? Então, primeiro versículo nós vamos ler João, meu João já está aberto, João 5,39. Vamos ver, João 5,39. Ou mais uma. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. Acertou. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. A respeito de quem? Do Senhor. Tá entendendo por que você tem que ler? Porque a gente lê para saber o que está escrito aqui. E é lendo que a gente vai saber sobre ele. João 5,39. Outro versículo que vamos ler. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tem gente que fala assim, quem escreveu a Bíblia foi homem.
Nunca vou saber o que ele estava escrevendo, ele tirou da cabeça dele. Está escrito aqui. Toda escritura é inspirada por Deus. Então, para João escrever, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Para Timóteo escrever, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Para Paulo escrever, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Está escrito aqui. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para você aprender as coisas, para a repreensão, se você estiver fazendo coisa errada, ele vai te repreender, e para a correção, ele corrige o que você está fazendo de errado, e a instrução na justiça. Cara, será que isso que eu estou fazendo está certo, Senhor? Vamos ler aqui. Então, olha quantas coisas legais que a gente aprende aqui. E o último versículo de hoje é 1 Pedro 1,4. 1 Pedro 1,4 diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor, herança guardada nos céus para vocês. Caraca, isso aqui não vai perecer. Quantos anos a Bíblia é escrita? Você sabia que na época de Moisés ele escreveu o Pentateuco? São 5 primeiros capítulos da Bíblia. Quantos milhões de anos atrás? Então ela não vai se perder. Ela não se perde. Ela se renova. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Então quando a gente lê, muitas vezes a gente lê um versículo, ele vem aqui no nosso coração. Caraca, já li esses versículos tantas vezes e nunca tinha entendido desse jeito, porque ela é viva. Então assim, a Bíblia é tremendamente maravilhosa. Te dei 3 coisas hoje por que a gente deve ler a Bíblia. Por que ler a Bíblia? Tenho mais 3 itens. Conhecer a Deus, o que Ele quer de nós e o que Ele nos promete. 3 coisas. Tem mais 3 itens que a gente vai falar no próximo vídeo. Eu tenho outro estudo que a gente vai falar por que as promessas não se cumprem na minha vida, Lu. Eu leio a Bíblia, eu busco, eu estou na igreja, mas as promessas não vêm. Nós vamos ler também e falar sobre isso. Então, assim, tem algumas coisas que nós vamos discutindo, debatendo aqui, e é muito interessante para a gente aprender, certo? Vou falar de novo, deixa aqui nos comentários o que você quer, alguma oração específica, o que você quer aprender. Lu, fala sobre esse tema e nós vamos falar. Lembra que eu já falei que nada é da minha ideia. Eu tenho uma ideia, igual eu falei, a ideia principal, por que ler a Bíblia? Mas eu vou lá buscar na palavra, porque ler a Bíblia eu trago os versículos para você. E a gente aprende juntos. Combinado? Vamos orar então? Bora orar que o tempo tá indo. Baixa a sua cabeça e curva a sua cabeça e feche os seus olhos em reverência ao Senhor. Não é a mim não, é ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tema tão simples, mas que falou tanto aos nossos corações. Por que devemos ler a Bíblia? Tantas pessoas leem e não entendem, tantas pessoas que não sabem para que lê esse livro, tanta gente fala de leitura da Bíblia, mas as pessoas muitas vezes não entendem o porquê de ler a Bíblia. Nós entendemos nessa hora, com esse estúdio, com esse vídeo, que nós devemos conhecer mais o Senhor lendo a Bíblia, que nós devemos entender o que o Senhor quer de nós lendo a Bíblia, e nós devemos entender que o que o Senhor nos promete lendo a Bíblia. São mais de 8.000 promessas e a gente deve entender, reconhecer e tomar posse delas nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, papai, continua abrindo a nossa mente para a gente entender cada dia mais e mais sobre a sua palavra, que é viva e eficaz. Eu abençoo cada um dos meus irmãozinhos que estão aqui no canal, os inscritos do canal, aqueles que param para ouvir a tua palavra e que são edificados com o teu agir e o teu mover, porque é o Senhor que é tudo em nós. Em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor esse canal, consagro ao Senhor esse vídeo, esse tempo aqui. Te agradeço pelo seu cuidado com a minha vida, com a minha família. Te agradeço pelo seu cuidado com cada pessoa que está aqui no canal, em nome de Jesus. Obrigada, papai, pelo seu cuidado, pelo seu querer e o seu efetuar na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Shalom, shalom. Beijo e até amanhã.